Olá, seja muito bem-vindo ao curso preparatório para concursos públicos de técnicos de enfermagem. Esta é a primeira aula e o título da aula é Fundamentos de Enfermagem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 1 do nosso curso CAP Premium focado em concursos para técnico de enfermagem. Nesta aula você vai aprender a base teórica que está por trás da sua atuação como técnico. O que são fundamentos de enfermagem, quais são suas funções de acordo com a legislação, como funciona o processo de enfermagem e como entra a segurança do paciente nisso tudo. Esse conteúdo cai em praticamente todos os concursos públicos, então vamos trabalhar com bastante atenção aos detalhes. Objetivos da aula. Os objetivos da aula são entender o que são fundamentos de enfermagem, compreender o papel do técnico de enfermagem, conhecer a teoria de Wanda Horta das necessidades humanas, entender o processo de enfermagem sob a visão do técnico, reconhecer conceitos básicos de segurança do paciente e praticar com questões estilo concurso. Os objetivos desta aula foram pensados exatamente para o nível de prova de técnico de enfermagem. Você não precisa saber tudo como um enfermeiro, mas precisa dominar o que diz respeito à sua função e entender como se encaixa dentro da equipe de enfermagem. Quem é o técnico de enfermagem? O técnico de enfermagem é um profissional de nível médio que atua na assistência direta ao paciente, trabalha sob supervisão do enfermeiro e executa ações baseadas em conhecimentos científicos, técnicos e éticos. O técnico de enfermagem é o profissional de nível médio que está na linha de frente do cuidado. É ele que está ao lado do paciente o tempo todo, faz curativos, administra medicamentos, registra, observa, comunica alterações, ajuda no banho, na alimentação, na mobilidade. Nos concursos, a banca costuma cobrar o que é competência do técnico e o que é atribuição do enfermeiro, principalmente com base na Lei 7.498 e no Decreto 94.406. Fundamentos de enfermagem. Conjunto de conhecimentos que orientam a prática do técnico, integram teoria, técnica, ética e humanização, baseiam a forma correta de prestar assistência. Fundamentos de enfermagem não é uma matéria solta, é a base da sua prática. Tudo que você faz, como medir pressão, dar banho, trocar curativo, administrar medicação, tem um fundamento por trás. Em prova, quando se fala fundamentos de enfermagem, a banca está cobrando essa base teórica que orienta suas ações. Enfermagem como ciência e cuidado humano. Enfermagem é uma ciência, pois usa evidências e protocolos. Cuidado humano porque exige empatia, respeito e comunicação. O técnico de enfermagem participa diretamente desse cuidado. A enfermagem é ciência porque utiliza estudos, protocolos, diretrizes e normas. Ao mesmo tempo, é um cuidado humano que exige empatia, escuta, respeito e dignidade do paciente e da família. O técnico de enfermagem participa ativamente dessa ciência e desse cuidado no dia a dia. Teoria de Wanda Horta, visão simplificada. Wanda Horta, necessidades humanas básicas. Pessoas possuem necessidades. Quando uma necessidade é afetada, problema de enfermagem. Cuidado visa restabelecer o equilíbrio. Wanda Horta é uma referência na enfermagem brasileira.
Ela diz que todo ser humano possui necessidades básicas que precisam estar equilibradas para manter a saúde. Quando uma necessidade é prejudicada, a enfermagem precisa intervir. Para o técnico de enfermagem, isso significa reconhecer sinais de que algo não vai bem e executar cuidados planejados para ajudar a restabelecer esse equilíbrio. Tipos de necessidades segundo Horta. Necessidades segundo Horta: psicobiológicas, psicossociais, psicoespirituais. Horta divide as necessidades humanas em 3 grandes grupos: psicobiológicos, psicossociais e psicoespirituais. Isso cai direto em prova. A banca pergunta quais são os grupos de necessidades segundo Horta. Necessidades psicobiológicas, foco técnico. Necessidades psicobiológicas são respiração, alimentação e hidratação, eliminação, sono e repouso, mobilidade, integridade da pele, termorregulação e higiene. As necessidades psicobiológicas são aquelas ligadas diretamente ao corpo. Como técnico de enfermagem, você lida com elas o tempo todo. Ajuda o paciente a respirar melhor, faz dieta na hora certa, auxilia na eliminação, trocando fraldas, usando comadres e sondas, cuida da pele, faz mudança de decúbito, observa febre, suor, tremores. Quando uma dessas áreas está alterada, há um problema de enfermagem e você entra com ações de cuidado. Necessidades psicossociais e psicoespirituais. Necessidades psicossociais são a comunicação, a segurança emocional e relações sociais. Já as necessidades psicoespirituais são as crenças, os valores e o sentido de vida. Além do corpo, o paciente tem emoções, relações e crenças. Quando o paciente está deprimido, com medo, sente-se abandonado, sente vergonha. Isso envolve necessidades psicossociais. Quando fala de fé, religião, esperança, sentido da vida, são necessidades psicoespirituais. O técnico também cuida disso, escutando, tratando com respeito, chamando pelo nome, evitando piadas ou julgamentos e respeitando crenças e rituais. Processo de enfermagem, visão para o técnico. Processo de enfermagem, etapas clássicas. Coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Papel do técnico: participa da coleta, executa cuidados, a implementação e observe e comunica alterações. O processo de enfermagem é um método usado pelo enfermeiro para organizar o cuidado. O técnico não formula diagnóstico, nem planeja sozinho o cuidado, mas participa ativamente em várias etapas. Ele coleta dados quando observa o paciente, executa o cuidado e comunica os resultados ao enfermeiro. Primeira etapa da coleta de dados, com foco no técnico de enfermagem. Coleta de dados, papel do técnico: observar sinais e sintomas, medir sinais vitais, anotar eliminação, alimentação, sono, dor, relatar mudanças ao enfermeiro. O enfermeiro conduz a coleta de dados, mas você, como técnico, é os olhos do enfermeiro no leito. Você vê se o paciente está com dor, se aceitou bem a refeição, se dormiu mal, se teve diarreia, vômito, falta de ar, se a ferida piorou. Tudo isso é informação de coleta de dados. Por isso é tão importante observar bem e anotar corretamente. Etapas 2 e 3, diagnóstico e planejamento do lado do técnico. Diagnóstico e planejamento.
O diagnóstico de enfermagem é um ato do enfermeiro. O planejamento e a organização do cuidado pelo enfermeiro. O técnico auxilia fornecendo dados e executando as ações planejadas. Diagnóstico de enfermagem e planejamento do cuidado são responsabilidades do enfermeiro, mas isso não significa que o técnico fica de fora. É a sua observação e o seu relato que ajudam o enfermeiro a saber se o diagnóstico está correto e se o plano é adequado. Então, quando você relata bem, você participa ativamente dessas etapas, mesmo sem escrever o diagnóstico. Etapa 4. Implementação, onde o técnico mais atua. Na implementação, qual é o papel do técnico? Realizar procedimentos de enfermagem, administrar medicamentos, quando habilitado, realizar curativos e cuidados de higiene, auxiliar na mobilidade e alimentação e conforto, registrar o que foi realizado. A implementação é a etapa onde o técnico trabalha mais intensamente. É aqui que entram todos os cuidados diretos que você faz com o paciente, de acordo com a prescrição de enfermagem e a prescrição médica. Os procedimentos devem ser realizados com técnica correta e segurança e ética. Etapa 5. Avaliação e visão de equipe. Avaliação. Enfermeiro avalia se as metas foram atingidas. Técnico observa respostas do paciente. Técnico comunica, melhora ou piora. A avaliação formal do processo de enfermagem é feita pelo enfermeiro, mas, mais uma vez, o técnico é fundamental, porque é ele que está ao lado do paciente e percebe se a dor reduziu, se a lesão melhorou, se a febre cedeu, se o paciente está mais disposto. Quando você relata essas mudanças, você participa da avaliação do plano. Segurança do paciente, prevenção de erros e danos, uso de protocolos e boas práticas, responsabilidade de toda a equipe de enfermagem. Segurança do paciente significa evitar que o paciente seja prejudicado pelo cuidado que recebe. Como técnico de enfermagem, você tem responsabilidade direta nessa área, porque está em contato constante com o paciente, medicações e procedimentos. Principais protocolos do Brasil: identificação do paciente, comunicação efetiva, segurança na medicação, cirurgia segura, higienização das mãos, prevenção de quedas, prevenção de lesão por pressão. Esses são os protocolos básicos definidos pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Você precisa saber reconhecer cada um e entender como o técnico de enfermagem participa de todos eles. Identificação correta. Identificação do paciente. Usar no mínimo 2 identificadores: nome completo, data de nascimento, prontuário. Conferir antes de medicação, procedimentos e coletas. O técnico sempre deve conferir se aquele é o paciente certo antes de qualquer procedimento, medicação, coleta de exames, curativos e etc. Pulseira, prontuário, pergunta direta ao paciente quando possível. Número do leito sozinho não é o identificador seguro. Higienização das mãos. Higienização das mãos pode ser feita com água e sabão quando houver sujidade visível, preparação alcoólica quando as mãos não estiverem sujas, 5 momentos antes e depois do contato com o paciente, procedimentos, fluidos e superfícies. A higienização das mãos é um dos cuidados mais simples e mais importantes que o técnico realiza. Ela é obrigatória em vários momentos definidos pela OMS e pelo Ministério da Saúde e cai em praticamente todos os concursos. Prevenção de quedas e lesão por pressão. Leito baixo, grades elevadas quando necessário,
campainha ao alcance, orientar paciente e família, prevenção de lesão por pressão, mudança de decúbito, cuidado com proeminências ósseas, hidratar a pele, usar dispositivos de apoio. O técnico tem um papel fundamental da prevenção de quedas e lesões por pressão. São ações simples, mas que evitam eventos adversos graves e muito cobrados em provas. Questões comentadas. Foco no concursos para técnico de enfermagem. Questão 1. Teoria de Horta, VUNESP. Para a Wanda Horta, as necessidades psicobiológicas incluem fé, valores e sentido de vida, comunicação, lazer e papel social. Letra C. Respiração, alimentação, eliminação e integridade de pele. D. Educação, trabalho, segurança emocional. As necessidades psicobiológicas são relacionadas ao corpo: respirar, alimentar-se, eliminação, dormir, proteger a pele, movimentar-se, manter a temperatura. A única alternativa que traz esse tipo de necessidade é a letra C: respiração, alimentação, eliminação e integridade da pele. As outras alternativas trazem elementos psicossociais ou psicoespirituais. Questão 2. Fundação Getúlio Vargas. Papel do técnico. Sobre o papel do técnico de enfermagem no processo de enfermagem, é correto afirmar que ele formula diagnósticos de enfermagem, planeja, executa e avalia o cuidado de forma independente, participa da coleta de dados, executa cuidados prescritos e comunica alterações ao enfermeiro, atua em atividades burocráticas sem relação com o paciente. O técnico não formula diagnóstico de enfermagem, isso é ato privativo do enfermeiro. Ele também não planeja de forma independente. A alternativa que descreve corretamente seu papel é a letra C. Participa da coleta de dados, executa cuidados prescritos e comunica alterações ao enfermeiro. Participar da coleta de dados e executar os cuidados e comunicar alterações ao enfermeiro, a letra D está completamente errada ao dizer que o técnico atua apenas em atividades burocráticas. Questão 3. Estilo Sebrasp, certo ou errado? Essa banca costuma colocar as alternativas simplesmente assim, como certa ou como errada. Segurança do paciente. A identificação correta do paciente, a higienização das mãos e a prevenção de quedas são medidas relacionadas à segurança do paciente. O técnico de enfermagem atua diretamente. Certo ou errado? A afirmação está correta. Todas essas ações fazem parte dos protocolos de segurança do paciente. O técnico de enfermagem está envolvido diretamente em todas elas. Portanto, a resposta é certo. Questão 4. Estilo banca IBFC. Near miss é evento que causa dano ao paciente. Erro que foi interceptado antes de causar dano. Queda do paciente com fratura. Diagnóstico médico equivocado. Near miss significa quase erro. É quando uma situação poderia causar dano, mas foi corrigida a tempo. Por exemplo, o técnico percebe que um medicamento está prescrito para o paciente errado e avisa antes de administrar. Não houve dano, mas o erro quase aconteceu. Resposta correta, letra B. Erro que foi interceptado antes de causar dano. Resumo da aula. Quem é o técnico de enfermagem? Fundamentos de enfermagem, teoria de Wanda Horta, processo de enfermagem, segurança do paciente e protocolos, questões estilo concurso. Nesta aula você aprendeu qual é a base teórica da sua atuação como técnico de enfermagem, teoria de Horta, processo de enfermagem, segurança do paciente e suas funções dentro da equipe de enfermagem.
Com isso, você está muito preparado para encarar questões da banca VUNESP, FGV, IBFC, Sebrasp e outras. Curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar esse curso gratuito de técnico de enfermagem. E se quiser ter acesso à nossa apostila por um preço extremamente barato, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Referências bibliográficas estão na tela para que você possa consultar. Um forte abraço e até a próxima.